E aí, então, gravar um vídeo hoje falando sobre riscos assimétricos. Então, o que é um risco assimétrico? Um risco assimétrico é quando a relação de risco e retorno ela tem uma assimetria. Então, vamos pensar assim: simetria é que quer dizer que o risco e o retorno seriam simétricos. Eles são o risco é alto, retorno é alto, simétrico. Risco é baixo, retorno baixo, simétrico. Risco assimétrico é onde nós temos um risco baixo, um retorno alto, ou um risco alto, um retorno baixo. Então eu fiz esse desenho aqui no Canva, só para poder exemplificar. Eu vou fazer o seguinte, deixa eu pegar aqui meu pincel. Vou colocar como vermelho já está sendo... Não, vamos lá, vamos vermelho. Aquilo que é um risco simétrico, né? Ou seja, a gente tem uma simetria, que seria isso, que seria exatamente este aqui, este quadrante e este quadrante. A gente tem um risco simétrico. Nossa, horrível em desenho. Risco simétrico. E o risco assimétrico, ou seja, de novo, o que é o risco assimétrico? É quando o retorno é baixo e o risco é alto, ou quando o risco é baixo e o retorno é alto. Beleza? Então tem uma simetria entre esses dois. A gente tem aqui o em azul. Esses dois aqui, esses dois quadrantes. Bom, tá horrível o desenho, né? Tá uma porcaria, mas ele vai ficar exatamente dessa maneira. E eu tô trazendo para você exatamente experiências que eu já tive. Então, tudo que eu trouxe aqui foram coisas que eu já investi. Eu não vou falar com você sobre coisas que eu ainda não investi. Eu vou tirar esse desenho, tá muito feio. Você já pegou a ideia de onde que é o risco simétrico e o risco assimétrico. Deixa eu apagar que tá horrível. Vamos falar primeiro só do risco simétrico, para depois a gente ir para o risco assimétrico. E qual que é a ideia aqui? Que você aprenda o que é risco assimétrico e invista muito mais que você tem naquilo que tem uma assimetria positiva. Uma assimetria positiva é onde o risco é baixo e o retorno é alto. Uma assimetria negativa é onde o risco é alto e o retorno é baixo. Beleza? Já você vai pegar essa ideia, é um vídeo mais rápido, só para te passar essa ideia você vai gostar bastante. Vamos lá, parte simétrica. Temos alto risco e alto retorno. O que eu coloquei aqui? Empreender, criptomoedas e ações. De novo, são experiências minhas. Existem outras coisas que têm risco simétrico de alto retorno e alto risco? Sim. Mas vamos lá, empreender tem alto risco? Tem. Alto risco de simplesmente não dar certo, de você passar meses, quem sabe anos investindo numa ideia, investindo num projeto e simplesmente não vingar. Ou não vingar como você gostaria. Então, existe sim um risco altíssimo no empreendedorismo, porém o seu retorno também é muito alto. Existe um potencial de ter um retorno de várias e várias vezes que você investiu. Várias e várias vezes que você investiu. Então, dentro do empreendedorismo, tem esse risco simétrico. O que mais temos aqui? Criptomoedas e ações. Aqui a base é a mesma. Então, quando você vai investir em cripto, por exemplo, você vai fazer qualquer compra esquece Bitcoin, tá? Vamos falar daquelas criptomoedas mais doidas que valorizam 1000% em 10 dias. Existe isso e teve recentemente algumas. Você tem um retorno. Se você está investindo em algo que pode dar um retorno de 1000% em 10, 15, 20 dias, 30 dias, é algo absurdamente alto, um retorno muito, muito, muito alto. Porém, essa mesma moeda tem uma queda depois de 50%, 60%, 70%, de 80%, 90%. Qual o risco talvez ela deixar de existir. Então o risco também é muito alto. Você tem um alto retorno e um alto risco com criptomoeda. Ações, o risco é um pouco menor. Dificilmente você tem uma ação que cai 60%, 70%, 80%, 90% de uma empresa deixa de existir assim igual a criptomoeda. Mas você também tem um retorno alto dentro de ações. Você pode retornar 20%, 30%, 40% no mês, dependendo da ação. Ou esquece um mês, 90 dias, 6 meses. É um retorno bem interessante nível de ação, porém o risco é alto. Vamos falar de baixo retorno e baixo risco. Renda fixa, você coloca lá um valor, te retorna. Hoje eu até falei com um gerente de investimento de banco para me vender produto. Estava retornando 0,6 o CDB, tirando já o imposto de renda. Então, retorno baixo, risco bem baixo. É uma renda fixa. Tem outras rendas fixas, mas vamos lá, que retorne 1% ao mês. É um retorno bem baixo, tá? Bem baixo o retorno. Só que o risco também é baixo. Então, você está numa simetria de risco. De risco-retorno. Risco baixo, aliás, risco baixo, retorno baixo. Aluguel, você investe lá R$300 mil num imóvel, você aluga ele por 0,405, ou seja, por R$1.200, R$1.500. Retorno baixo, risco baixo. O imóvel ele pode desvalorizar? Pode. Se é uma boa compra, porque a gente sempre ganha na compra, imóvel, carro, a gente sempre ganha na compra, você ainda tem uma grande chance de vender pelo mesmo preço ou vender por mais caro daqui a um tempo. Então, o risco ainda assim no aluguel é baixo. Airbnb, mesma coisa. Ele tem um retorno um pouco maior que o aluguel, ainda assim é um retorno baixo.
Recentemente fiz uma compra de imóvel que nós estávamos investindo em Airbnb. O retorno estava em torno de 1,5%. Porém, o prédio proibiu fazer Airbnb, agora está alugado. Então o retorno meu caiu, porém meu risco é baixo, porque eu fiz uma compra muito boa do imóvel, a gente pagou 252, está falando 350 hoje. Então isso em pouco tempo. Então a minha relação de risco-retorno no investimento de aluguel de Airbnb eu considero como simétrica. Imóveis, mesma coisa. Mesmo que você compre um imóvel da maneira... Você erre muito na compra do imóvel, ainda assim você tem um imóvel para você vender, mesmo que venda um pouco abaixo, você perdeu ali 5, 10, chutando muito alto, você fez uma compra muito ruim, uns 20%, errado muita mão mesmo na compra, ou acontecido uma catástrofe. Então a chance ali, o risco de você comprar um imóvel de maneira de perder muito dinheiro nele é bem baixo, quase inexistente, é exagero, mas ele é bem baixo. Agora vamos falar de assimetrias. Agora que você entendeu a simetria, onde o risco é alto, o retorno é alto, e onde o risco é baixo, o retorno é baixo, vamos falar dessas assimetrias. Bom, quem nunca caiu numa pirâmide, né? Lá já faz um bom tempo, graças a Deus, que eu não caí numa pirâmide, mas lá por 2013, 14, antes, não lembro agora, eu tinha uma que era Bebom. Ó, né? Era uma de rastreador de carro, ó, as ideias, né? Você comprava a franquia ali, você recebia um rastreador, enfim, você tinha que botar mais gente, era uma pirâmide, uma hora caía. Por que o retorno é baixo de pirâmide qual aqui? Vamos pegar as pirâmides mais conhecidas de hoje em dia que estouraram, que já foram até liquidadas. Você tinha retorno de 4% ao mês, 5% ao mês, 10% ao mês de retorno, em teoria, alto. Mas alto comparado ao quê? Comparado à renda fixa aqui. Ainda assim, a gente pode falar que é um retorno muito alto. Eu considero que tem retornos melhores. Por exemplo, não é um retorno de criptomoeda. Apesar que muitas pirâmides se fazem com base em criptomoeda, né? Mas não é retorno de criptomoeda. Até porque elas prometem ali um valor fixo por mês. Só que o risco ele é muito alto, porque você tem o risco de simplesmente perder todo o seu dinheiro. Então vamos supor, você colocar lá 100 mil em renda fixa, vamos colocar 300 mil como base aqui, que daí a gente fala do imóvel. Tem 300 mil em renda fixa, te rende ali 1% ao mês, 3 mil. No aluguel te rende 0,4, 1.200. No Airbnb te rende ali 1,5, 4.500. O imóvel aqui, daqui a um tempo, ele vai estar valendo 350 mil daqui 2 meses, 12 meses, 2 anos, enfim, tem uma valorização. Com empreender, 300 mil pode virar zero muito rápido. Pode ser muito rápido, pode ser 6 meses, pode ser 12 meses, mas pode virar zero. Criptomoeda, esses 300 mil pode virar, cara, 3 milhões. Conheço, literalmente, tem pessoas muito próximas de mim, talvez esteja nesse vídeo, que fizeram esse mesmo investimento, 300 mil, que virou 3 ou 5 milhões, não lembro. E depois, esse valor correu. Em ações, também pode valorizar bastante. Agora, 300 mil numa pirâmide, vamos supor que ele te pague ali 4% ao mês, 5% ao mês, ele vai te pagar 12 a 15 mil reais. Cara, retorno interessante. Ainda assim é um retorno baixo. A nível de percentual perante, por exemplo, quem estou considerando como alto retorno aqui. E o risco é extremamente alto, porque simplesmente você pode perder todo esse seu dinheiro que você deixou aplicado ali na pirâmide. Cassino, mesma coisa. Você tem ali... Vamos jogar uma roleta, você tem a chance. Vamos colocar que você vai jogar a roleta para o ímpar. Preto ou vermelho, ou seja, 50% de chance de dar em um, 50% de dar em outro. Você pode dobrar num caso, você pode perder tudo no outro caso. Se colocar os 300 mil reais no ímpar e dobrasse, claro, esse retorno é alto. Isso a gente está falando especificamente de um jogo de cassino, que é a roleta. Mas se a gente pegar todo o cassino como um todo, caça-níquel, tigrinho, essas paradas todas aí, o retorno ele não é tão alto assim e o risco é muito alto de você perder tudo. Na verdade, a grande chance vai perder tudo no cassino. Aposta, mesma coisa. Vai fazer uma aposta lá, 100 reais para ela te voltar 200, é um retorno, está dobrando. É bem maior que o retorno talvez aqui do que a gente vem falando. Mas você tem o risco de perder tudo na aposta. Então, você tem talvez cassino e aposta que a gente poderia falar um pouco, até de colocar num alto risco ali, num alto retorno e um alto risco. Mas vamos pensar da seguinte maneira: as chances de você zerar sua posição, ou seja, zerar o valor que você está colocando em cassino e em aposta, ela é extremamente alta. Então, ela é muito maior para o de cripto, de ações, apesar que muitas pessoas consideram esses mercados de criptomoeda de ação como um cassino, o risco é bem menor. Beleza, quero que você vai pegar essa ideia para a gente falar do que tem um alto retorno e um baixo risco. E milhas, tá? Milhas tem um retorno muito baixo, muito baixo. Conheço o mercado de milhas, tem gente que colocou... Conheço relatos, aliás, de pessoas que colocaram 200, 300 mil reais em milhas para retornar ali 30, 40 mil reais em algum tempo, em 2, 3 meses, que se considera um retorno interessante, né, de seus 10% ali, um pouco mais.
Só que você tem um alto risco, por quê? Tivemos recentemente o caso de Hot Milhas e 123 Milhas. E Max Milhas também, que eram os lugares onde você comprava, vendia suas milhas e simplesmente as empresas entraram com recuperação judicial, ou seja, elas simplesmente não pagaram o valor. Ali a pessoa estava investindo esse valor no cartão de crédito. Então o risco ele é muito alto em milhas para um baixo retorno. Agora vamos falar de alto risco alto retorno e baixo risco. Onde você tem um baixo risco para você investir e um alto retorno? Você tem uma assimetria positiva. Falando então da simetria alto-alto, baixo-baixo e a assimetria do baixo retorno e alto risco. Isso aqui você corre. Corre, usa a milha para viajar, corre de aposta, se quiser fazer brincando faz, mas não utiliza isso como investimento. Cassino pior ainda, pirâmide, farejou cheiro de pirâmide, sai vazado. Baixo retorno e baixo risco, você não precisa correr, simplesmente tenha uma distribuição dos seus investimentos entre aqui no baixo risco, baixo retorno e aqui também no alto risco, alto retorno. Se quiser também se aventurar por aqui, principalmente empreender, vale a pena. E invista muita coisa aqui, em alto retorno e baixo risco, porque você vai ter com certeza um retorno muito alto com um risco muito baixo. O que tem aqui? Conhecimento. Tem livros aqui, tem aqui uma estante aqui na minha frente, tem livros que eu paguei R$10, literalmente R$10 há, sei lá, 10, 15 anos atrás, que me trouxe um conhecimento que eu uso até hoje. Então, o risco de você investir em conhecimento, mesmo que você não use naquele momento, você vai ter um ganho ao longo do tempo muito alto com o conhecimento que você investiu. Então, o risco de você investir em conhecimento, a menos que você não adquira, tá? Estou falando de adquirir realmente conhecimento. Você comprou um livro, leu, você comprou um curso, fez, você investiu numa mentoria e adquiriu o conhecimento dela, fez a implementação dela. O risco é muito baixo se você faz isso, porque aquele conhecimento te acompanha, ele vai gerar frutos ao longo do tempo para você, com toda certeza. Então, invista em conhecimento, invista em mentorias, invista em cursos, invista em imersões, invista em livros, tudo que vai te trazer conhecimento. O conhecimento ele não vai ocupar espaço na sua mente. Aliás, ele ocupa espaço, mas ele tem muito espaço na sua mente para você adquirir cada vez mais conhecimento. Claro que esse conhecimento tem que ser aplicado, transformado em sabedoria, e isso vai te trazer ainda mais retorno. Mas o risco é muito baixo de você perante o retorno que você pode ter com o conhecimento. Experiências e histórias. O que são experiências e histórias? Se você investir numa viagem e você ter consciência de que aquela viagem ela vai te trazer uma experiência, é um risco baixo, porque você vai aproveitar, aquilo ficou como tua experiência, aquilo te virou uma história para você, aquilo ampliou tua cultura, aquilo ampliou tua visão de mundo. Então o risco de que aquele investimento, e você encarar a viagem como investimento, por exemplo, que não dê certo, ele é muito baixo para um retorno muito alto. Tem viagens que eu fiz há 10, 5, 3 anos atrás, ano passado, que eu colho resultado até hoje. Que tipo de resultado? Visão de mundo, cultura que eu aprendi, pessoas que eu conheci nessa viagem, o que mais? Enfim, isso vai sendo cumulativo. Mas que outras experiências e histórias você pode ter? Eu tive recentemente, eu ganhei uma BMW na Batalha de Sabedoria do Pablo Marçal, e eu troquei essa BMW para uma vaga na Casa Digital. Isso é uma experiência. Tive uma experiência na Casa Digital, um reality show de 10 dias ali intensos de marketing digital, de networking, de observação de bastidor. Isso me gerou uma história. Essa história da BMW me abre portas até hoje. Tá certo que hoje é que dia? Eu vou acabar a bateria aqui. 21 de junho, é bem recente. Aconteceu isso no final de abril e o La Casa aconteceu em maio. Então ainda é recente, mas é uma história que eu vou conseguir bater nessa tecla muito e muitas vezes. Ou seja, eu investi um carro nisso daí. Eu poderia ter saído com a BMW na minha mão, eu estava com a chave dela, poderia ter saído com ela. Teria sido uma experiência, teria sido uma história, teria sido uma experiência menor, porque eu não teria ido pela casa, mas o fato de ter trocado a BMW numa vaga, por algo que seria um aprendizado, um conhecimento, isso reforçou o meu personal brand, que eu já vou chegar nisso, mas isso me trouxe uma experiência, uma história que eu vou conseguir utilizar ao longo dos anos, e isso vai me abrir portas. Tenho negócios hoje que estão em andamento, que vieram literalmente graças a essa história, Então assim, isso teve um baixo risco para mim, porque eu sei que eu consigo utilizar várias vezes ao longo dos anos essa mesma história. Daqui 30 anos eu posso contar essa história e não vai fazer sentido, ainda vai ser impactante. Eu sei disso porque eu já ganhei uma moto, recentemente não, faz 2018. No final de 2018 ganhei uma moto Harley num sorteio e eu conto essa história até hoje. E ela gera valor. Então, tudo que for história, invista para você comprar história. Invista em desafios que você vai ter. Invista em novos desafios para você superar. Isso gera história, isso gera experiência para você. E isso é reforço de personal branding. O que é personal branding? É sua marca pessoal. Tudo que você investir na sua marca pessoal tem um baixo risco e um alto retorno. Porque a sua marca pessoal é o modo como as pessoas te percebem.
é o seu posicionamento, é como as pessoas lembram de você. Então, quando você tem uma marca pessoal forte e você pode fortalecer ela com experiência, com histórias, fortalece com o seu rosto, com o carro que você dirige, a roupa que você usa, as palavras que você usa, as histórias que você conta, a sua mensagem, tudo isso fortalece seu personal brand. Tudo que você for investir no seu personal brand, ele tem um alto retorno e um baixo risco. Cara, eu vou investir uma baita de uma grana no meu personal brand para comprar um carro, por exemplo. Se você está investindo de forma consciente, está encarando o carro como investimento e olhar para carro como investimento, são poucas pessoas que olham isso. Mas se você dirige um carro, que, por exemplo, um Audi, uma BMW, uma Ferrari, são, falei categoria diferente de carro, mas você pegou a ideia. Ele com certeza ele abre muito mais portas e te faz fechar mais negócios para você dirigir um carro como esse que você dirigir um Corsa, um Celta, um Palio. Nada contra esses carros, mas você percebe que certos carros te abrem portas. Você fala, mas mano, não quero ser julgado pela capa do livro, isso é muito superficial. Cara, tudo bem, eu concordo com você, é superficial, mas as pessoas são assim, nós somos assim. Nós olhamos para pessoas e olhamos o que tem em volta dela, o que é a comunicação não verbal dela, como que ela está agindo. E se a gente já sabe que as pessoas julgam o livro pela capa, vamos ter uma capa boa. Isso é um personal brand forte. Então tudo que você for investir em você, em conhecimento, em experiências, em história e em personal brand, que é a sua marca pessoal, são formas que têm um risco baixo e um alto retorno, que você colhe aquilo ao longo do tempo. Tudo que você for investir em você tem um baixo risco e um alto retorno. Então, para finalizar esse vídeo, pense nisso. Risco assimétrico. Existe uma assimetria de risco muito positiva quando você investe em você, nas suas histórias, nas suas experiências, no conhecimento para você, e que isso reflita na sua marca pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe no comentário aqui que você... Enfim, deixa um feedback aí pra mim, pra saber como que tá sendo esse tipo de vídeo pra você. Deixa sua dúvida também aqui embaixo. Fala que experiência você já teve com investimento de alto risco, de alto retorno, ou de baixo retorno e alto risco. Enfim, me conta um pouco mais sobre sua experiência de investimentos aí. E vamos conversar um pouco mais de risco assimétrico aqui nos comentários. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas, deixa seu like nesse vídeo, se inscreva no meu canal e até os próximos vídeos. Um abraço e até mais.